Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal mais uma vez, espero que todo mundo esteja bem. Tentando retomar aos poucos aqui as gravações, em virtude de uma série de compromissos com treinamentos e projetos que têm tumultuado bastante a agenda desde o final do ano passado, mas pegando também o início desse 2024. Esse vídeo de hoje eu quero ser bem objetivo e tratar de um recurso específico que pode ser muito útil para você em nível de projeto, ok? Mas que é muito pouco abordado. Eu falo bastante dele nos treinamentos, tanto nos cursos gravados quanto nos treinamentos presenciais e online, porém eu nunca gravei um vídeo específico para deixar aqui disponível no canal sobre esse assunto, e também encontro muito pouco material disponível na internet a respeito desse tópico. Estou falando especificamente desse painelzinho aqui, que é o segmentações de dados de sincronização. Apesar desse nome esdrúxulo, né, horroroso, que vem da tradução para o português, esse cara tem uma tratativa muito simples. Ele se destina a permitir que a gente faça a sincronização de uma segmentação de dados que está localizada numa página qualquer do relatório com as demais páginas do mesmo, ok? De modo que você consiga selecionar uma opção nessa segmentação em uma das páginas e ao mesmo tempo ela esteja aplicada para todas as demais. Essa pergunta é bastante recorrente, tive perguntas aqui no canal inclusive recentemente sobre isso, e o pessoal acaba sempre fazendo alguma confusão relacionado à questão de interação entre os visuais, ok? Se é real, se cruzado, ou filtro cruzado, o nome filtro cruzado acaba gerando essa pequena confusão que muitas pessoas fazem, tá? E aí a gente demora um pouquinho para entender exatamente do que a pessoa está perguntando. Perfeito? Então, depois de muito ponderar a respeito, divulguei recentemente um vídeo já mais antigo aqui, onde eu trato do painel de filtros especificamente, né? Desse cara aqui, que eu estou sinalizando em vermelho agora, que é um outro recurso que oferece uma opção similar, né? Através do painel de filtros, eu consigo aplicar um filtro que vai interferir, digamos assim, que vai impactar em todas as páginas do relatório. Mas nem sempre é exatamente esse o desejo do usuário, ok? Então muita gente às vezes quer que o filtro seja aplicado numa segmentação de dados dentro da página. Então, vamos tratar desse outro recurso que é o nosso objeto de estudo hoje, tá bom? Então, para exemplificar e ir direto na prática, eu estou pegando uma cópia de um trabalho meu de portfólio já um pouco mais antigo, que está bastante desatualizado, mas não é esse o foco. Nós não vamos falar aqui hoje de data-vis, nem de modelagem ou qualquer outra coisa, sim apenas do aspecto visual da interação. Tá? Então eu tenho aqui um relatório financeiro bem padrão, com 4 páginas, tá? Que eu consigo navegar aqui através dos botões perfeitamente. Eu tenho um fluxo de caixa mensal, um fluxo de caixa diário, um contas a receber e um contas a pagar. Qualquer um de vocês pode acessar esse relatório no meu site, lá na seção de portfólios, ele está lá disponível, tá? Caso tenham curiosidade de ver. Qual que é o ponto? Em todas as páginas, tá? Eu tenho aqui realmente um slicer, né? Uma segmentação de dados nativa, aplicada dentro da página, que me permite contextualizar a minha análise com um ano específico. Vou tratar de forma bem simples aqui. Então, nesse caso, estou filtrando o ano de 2020. O problema é que esse slicer está atuando somente nessa página em questão, que é a minha página do contas a pagar. Se eu navegar agora para uma outra página qualquer, como do contas a receber de volta, tá? Eu posso filtrar um outro ano aqui. Então, vou pegar aqui 2021, para o contas a receber, já foi aplicado. Se eu voltar para o contas a pagar, eu continuo olhando para 2020. Então, o que eu quero mostrar aqui, como a gente pode resolver? Fazer com que eu, numa página, faça a seleção e essa seleção impacte, chegue nas demais. Tá? E aí nós vamos fazer, em vez de usar o painel de filtros nativo, nós vamos usar a sincronização. Tem duas maneiras legais de fazer isso.
Eu vou partir da mais básica, eu já tenho a segmentação nas 4 páginas do meu relatório. Eu só quero que elas trabalhem em sincronia, perfeito? Para isso, eu posso, partindo de qualquer uma das páginas, não essa ordem não afeta, ok? Eu vou partir aqui, daqui mesmo onde eu estou, do contas a pagar. Então, eu seleciono a segmentação, olho para o lado direito da minha tela, acesso o painel de segmentações de dados de sincronização, tá? E observo o que é que ele está me mostrando. Com a segmentação selecionada, ele me dá aqui uma espécie de mapeamento desse objeto específico. Então, ele vai listar todas as páginas do meu relatório. A maioria delas aqui embaixo são páginas de dicas de ferramenta, ok? As páginas de relatório propriamente dito são essas 4 que estão aqui. Você pode notar que elas estão numa cor levemente diferente, exatamente para dar essa percepção, ok? E você tem, mais à direita, 2 colunas de orientação. Uma com o ícone de um olho mostra aonde essa segmentação existe, onde ela está presente. Então vocês podem notar aqui que as 4 páginas estão com o flag marcado. Significa que eu tenho essa segmentação que se suporta no mesmo campo da mesma tabela dentro do meu dataset nas 4 páginas, ok? Porém, quando nós olhamos um pouquinho mais aqui ao centro, nós temos a coluna de sincronização, que é representada por aquele ícone característico, 2 setas formando um círculo, ok? E aqui vocês podem notar claramente que nenhum flag está marcado. Portanto, não há sincronização. Eu tenho 4 páginas de relatório, 4 segmentações, mas elas são totalmente independentes. O que eu quero é que elas ajam em conjunto, que elas trabalhem em conjunto. Então, para isso, a maneira mais simples, basta que eu marque esses 4 flags que aqui estão. Dessa forma. Simples assim. Dessa maneira, eu faço com que as 4 passem a trabalhar em sincronia. De modo, então, que agora eu posso voltar aqui na minha segmentação. Eu vou selecionar aqui 2019. Estou na página do meu contas a pagar. E se eu navegar agora aqui de volta para o contas a receber, eu vou observar que o ano de 2019 está selecionado. Se eu for lá para o meu fluxo de caixa mensal, que é a página principal, a primeira do meu relatório, novamente eu vou notar que o ano de 2019 e não 2021, como estava anteriormente no início desse vídeo, agora é ele que está selecionado, tá? Então essa é a forma mais rápida, mais simples de promover essa segmentação. Esta sincronização entre as segmentações. Quanto de trabalho você vai ter? Ele vai ser proporcional à complexidade do modelo que você está trabalhando. Ou seja, quanto mais filtros você tiver, quantas mais páginas você tiver, você vai ter que ter bastante atenção para fazer essa sincronia dentro daquilo que você quer para obter o resultado esperado. Perfeito? Então, assim, não é mágica, mas não é também nenhum trabalho assim exorbitante. Dá para fazer tranquilamente. A dica final que eu quero dar, que é um truque bastante interessante, é que você, se você estiver ainda na fase de construção do seu relatório, e, por exemplo, você já sabe que esse segmentador do ano você quer em todas as páginas, tá? Você não precisa, obrigatoriamente, digamos assim, você precisa copiar e colar ou criar, no meu caso aqui, 4 vezes, ok? Você pode criar numa página apenas e depois, através do mesmo painel de sincronização, forçar com que ele não só sincronize, como ele também apareça nas demais páginas, ok? Então, como que a gente faz isso? Como seria isso no caso? Eu vou manter esse cara aqui, no caso, que está na minha página principal, vou navegar para as demais e vou apagar esse filtro do ano. Então, eu vou lá no meu fluxo de caixa diário, vou vir aqui e vou apagar esse cara.
Vou lá no meu contas a receber. Ele está demorando um pouquinho aqui por conta da gravação. E também vou apagar essa segmentação. Vou lá no meu contas a pagar. E mais uma vez vou fazer o mesmo trabalho, eu vou eliminar essa segmentação. Então aqui eu estou partindo da lógica, como eu só criei essa segmentação na minha página principal, lá no fluxo de caixa mensal, ok? Somente lá eu tenho o filtro de ano, a segmentação de dados de ano eu não tenho nas demais páginas, tá? Então o que eu faço? Partindo daqui, seleciono a única que eu tenho disponível e aqui no painel de filtros eu automaticamente marco direto aqui, posso marcar direto na coluna de sincronização as demais páginas e vocês vão observar que ele automaticamente está preenchendo o flag ao lado, mantendo essa segmentação visível agora nas demais páginas. Ou seja, eu nem preciso fazer dois procedimentos, faço um procedimento só e ele vai agora aparecer nas outras páginas também, ok? Se eu navegar agora, vamos lá para o fluxo de caixa diário, eu vou ver que ele está aqui. O único senão é que você vai ter que reposicionar esse elemento, porque o Power BI herdou uma característica do PowerPoint, tá? E o segmento, quando ele é copiado e colado ou transferido para outra página através de um recurso como esse que nós exploramos aqui, ele ocupa exatamente a mesma posição dentro do slide, digamos assim, ou seja, dentro do perímetro da página onde você está trabalhando, ok? Então, cheguei aqui, eu já tinha aqui uma outra segmentação, eu só preciso, no caso aqui, reposicionar, trazer ele mais aqui para o centro para ele sair de cima, digamos, da segmentação anterior que já estava lá. E ele está sincronizado aqui para o ano de 2019, como vocês podem verificar. Perfeito? Vou lá para contas a receber e vou observar que a mesma coisa está acontecendo. Ele já foi sincronizado, mas ele está lá no cantinho, então eu só reposiciono ele aqui, para que ele não fique, logicamente, sobrepondo outro. E mais uma vez, ele já está sincronizado da forma como eu desejo. Finalizo lá no meu contas a pagar e faço o mesmo movimento de apenas realocar o elemento visual para uma posição mais adequada para compor a minha análise. Perfeito, pessoal? Então, vocês puderam observar aqui que se trata de um recurso muito prático e de simples utilização no sentido pontual, tá? Então, só reforço essa dica. Você vai ter tanto trabalho quanto tiver de complexidade no relatório que você estiver trabalhando, mas é um recurso muito bacana, muito legal, que pode ser muito útil e proporcionar aí, uma melhor experiência para o usuário final que vai visualizar esse relatório lá no serviço. Perfeito? Espero que vocês tenham gostado, espero que seja útil e alcance o maior número de pessoas possíveis mais esse tutorial aqui. E eu deixo aqui meu muito obrigado e até a próxima.